E uma coisa assim que me intriga muito são esses espíritos que estão sempre ao nosso lado, assim. Porque eu tenho uma sensação que sempre tem espíritos ao nosso redor, né, o tempo todo. E eu sinto uma guiança muito forte de coisas que às vezes eu sinto que não é da minha mente ou do que deveria ser feito, mas como se fosse uma guia mesmo. E quem são esses espíritos que param ao nosso redor, assim? Porque eu faço um trabalho com desbloqueio criativo e esse desbloqueio criativo pra gente acessar aonde que a gente tá bloqueado e pra gente começar a liberar essas programações passadas e tal. E numa dessas vivências que eu tava fazendo com uma pessoa, eu vi alguns espíritos ao lado dela trabalhando. Ela é cantora e ela tava tocando um violão. E era uma pessoa, uns espíritos atrás dela tocando violão junto com ela, ensinando ela a tocar violão, mas de um lugar muito amoroso, tipo, ó, você não precisa ter medo, não tal, não sei o quê. E aí eles pediam pra eu mantrar pra desbloquear os bloqueios dela. E foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu vi, assim, como que acontecia. Mas quem são essas pessoas? Porque ela falava assim, mas quem é? Eu falava, não tenho ideia de quem eu só tô vendo. Primeiro ponto, não é, você fala assim, não é toda pessoa que tem um monte de espíritos em volta. A maioria não. No caso de um médium tem espíritos em volta. Ou pessoas que trabalham com esses temas. Um músico tem outras entidades que comungam a música com ele. Então, quando você fala tem vários espíritos, é em função do que você está fazendo. Não é o dia a dia comum. O dia a dia comum é a gente, a nossa vida. Mas um médium, uma pessoa sensitiva, ela percebe sempre gente em volta, nunca está sozinha. E eles não invadem a privacidade dela, porque eles estão olhando de outro ângulo. Mas existe uma finalidade nela de intermediação entre planos. Então, a palavra médium do latim, intermediário. Quer dizer, você está entre planos. Um médium nunca pode achar que está sozinho, porque ele está é um nexo entre planos. Então, mesmo quando ele está sozinho, ele pode perceber presenças que às vezes não estão aqui, estão em outro plano, mas estão ligadas a ele. Quem são essas presenças? Gente que ele conhece de outra vida, ele encaixa e eles ficam dando suporte do lado de lá para cá. Igual irmãos mais velhos ajudando o mais novo. Mas isso não é com todo mundo. É com quem trabalha, isso em qualquer área, com a parte espiritual, porque já é normal, isso já é esperado. Agora, não é esperado uma pessoa dentro do cotidiano dela, tem entidades em volta o tempo inteiro, mas um médium, sim. Eu achei que era algo que todo mundo tinha. Não. Quando se fala também, isso cai no mito de que todo mundo tem um guia espiritual. Sim. Não. Isso é mito que vem desde a história do anjo da guarda na parte judaico-cristã, que te acompanha o tempo inteiro. Não precisa de um ser acompanhar a gente o tempo inteiro, porque nós não estamos passando perigo a maior parte do tempo. Agora, existem seres espirituais ligados a nós. Em momentos que aperta, eles chegam, podendo jogar uma intuição, uma ideia, mas sem invadir teu livre-arbítrio. Outra, o professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Se mentores te dessem a resposta do teu problema, como é que você vai crescer? Então, o que eles podem fazer? Jogar uma ideia, uma pista para você correr atrás, mas você fazendo o esforço. Muita gente entende isso mal e fica pedindo para o plano espiritual resolver a encrenca dela material. Gente, você está desempregado, o guia espiritual não vai distribuir currículo para você. Você está sozinha no amor, sozinho, o plano espiritual não vai arranjar uma gêmea para você. Mas as pessoas correm atrás disso. O que a pessoa precisa fazer? Melhora a consciência, que aí melhora tudo, abre o caminho natural, porque ela está fluindo melhor. Eu fiquei 2 vezes desempregado em épocas da minha vida. Numa delas já estava casado e levei meses até conseguir outra colocação. E tive amigos que também gostavam da parte espiritual e perderam emprego em alguma crise econômica. Isso é do jogo. O que eu fazia? Já que eu não estava trabalhando, eu aumentava o meu estudo espiritual, já que eu tinha mais tempo. Porque eu sabia que, eventualmente, eu conseguiria outra ocupação. Sim. Meus amigos renegavam a parte espiritual, falavam, tá vendo aí, para que mexer com isso? Estou desempregado. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E eu falava para ela, tem gente materialista também desempregada. Sim. Isso não tem nada a ver com a sua parte espiritual. E por que você não usa a parte espiritual para entender esse processo? Então, a maioria das pessoas na parte espiritual está atrás de amor, dinheiro, negócios, as coisas do aqui e agora. E não é que está errado, porque as pessoas precisam de dinheiro para viver. Mas a espiritualidade não é para isso. A espiritualidade é para o despertar da consciência. Você está encarnado, você tem que se virar para pagar teu aluguel, pagar o boleto, lidar com relação emocional, seus relacionamentos e viver
em relação ao mundo como é. O mundo é violento, está cheio de gente complicada e está cheio de gente boa. São os altos e baixos. E tem morte no final. Você não passa uma encarnação sem passar a passagem final. Isso é da natureza. Eu posso rir ou chorar, não altera o fato. Então eu preciso me preparar para isso, e aí é que entra o estudo espiritual. Na hora que a morte me pegar, isso não é uma surpresa. Não será, eu estou estudando isso a vida inteira, e eu estou vendo coisas assim. Aí alguém fala assim, soube que fulano passou, estou passada. Né? Devastado. Passado por quê? Qual é a surpresa de alguém vivo desencarnar? A surpresa é alguém ressuscitar, caramba. Nesse plano, então, nada disso é frieza. É discernimento, você está lidando com isso. Eu aceito a mortalidade do meu corpo. E eu sei que eu sou imortal enquanto consciência.